Olá, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha de Deus estarmos juntos, dando continuidade, estudando a incrível história de Bartimeu. É claro, baseada no texto bíblico do Evangelho de São Marcos, do capítulo 10, entre os versículos 46 a 52. E nós estamos exatamente neste primeiro versículo. Por isso eu te convido a nós lermos o texto. Se você puder se servir da sua Bíblia, não é? Nós vamos aqui dar referência ao que temos nas páginas anteriores estudado, dando destaque para a importância do crescimento interior, que nós chamaríamos de crescimento espiritual. Jesus encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso que nós temos de estarmos novamente aqui, juntos, estudando, Senhor, a Tua Palavra. Cremos que o Teu Espírito Santo é o nosso intérprete por excelência e vai nos iluminar os entendimentos, a fim de que nós, de fato, venhamos acrescentar à nossa fé e à nossa vida interior um crescimento que glorifique e exalte o Teu nome. Nós assim já agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus estava já próximo de ser preso, julgado, condenado, enfim, ser crucificado e morto, Ele prepara o coração dos seus discípulos. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele lhes diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, ou crede em Deus, né? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu voltarei, quando eu vos preparar lugar, e eu voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam ou estejais vós também. Aleluia! Glória a Deus! Então, o que nós queremos dizer na citação desse versículo, desse trecho da Bíblia, é de que Jesus, ele tinha um começo e um fim. O seu começo é exatamente a sua origem, que é do céu. Jesus dissera também em outro texto, e vou citar a referência bíblica para você nos comentários abaixo. Ele disse: eu sei qual é a minha origem, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Quero também citar aqui uma frase, foi dita pelo pastor Eurípides Mendes, da missão Jocum, já há algum tempo atrás, e participando de uma palestra dele, nós guardamos essa frase, e quero dizer que se ele estiver um dia assistindo esse vídeo, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós não conhecemos a nossa origem, tampouco saberemos qual é o nosso destino. É essa frase que eu quero citar do pastor. Quando nós não sabemos de onde nós viemos, então tampouco saberemos para onde nós vamos. Jesus tinha essa plena certeza, disse: eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Ele agora estava confortando no texto de João 14 os seus discípulos, dizendo: não se aflijam, não se entristeçam, eu vou para estar lá na morada eterna junto com Deus Pai, mas eu não vou deixar vocês desamparados, sozinhos. Eu voltarei outra vez, porque já há uma morada preparada para vocês. Olha que maravilha! É semelhante a um casamento, quando o noivo, ele então, diante dos pais da noiva, ele decide: é com ela que eu quero me casar. O que ele vai fazer? Ele vai se ausentar, não é? A fim de que venha preparar-lhes uma morada, uma casa, um apartamento mobiliado. Então ele volta novamente para levar a sua noiva consigo. Então é muito semelhante, não é? A fim de que a gente possa entender, Jesus, ele é comparado a um noivo, e a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue, que está na terra, a igreja
aqueles que dormem em Cristo e aqueles que estão ainda aguardando esse dia glorioso, o dia do arrebatamento, embora seja um dia inesperado, que Jesus, quando vier, vem como um ladrão. Então ele vai arrebatar a sua igreja, a igreja universal, daqueles que estão dormindo em Cristo, do universo, do planeta, e aqueles que estão vivos. Isso está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, parece-me que a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 17, quando ele vai cumprir essa sua promessa e a maior esperança da igreja. Então é comparado à noiva. O noivo, na cultura judaica, vinha para buscar a noiva e levá-la, não é? Então Jesus está confortando o coração dos seus discípulos, dizendo-lhes para eles exatamente isso: o meu começo é ou será o fim de vocês, ou seja, o céu de onde eu vim será o final para onde vocês irão, da vossa trajetória. Olha que maravilha! Então o que seria o fim de Jesus, a sua crucificação, a sua morte, a sua entrega aqui, se tornaria o começo de muitas pessoas, o nosso começo, o seu começo. Olha que maravilha! Eu quero citar aqui o texto de João capítulo 3, que fala a respeito de Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus, ele era um rabino que passara a sua vida quase inteira estudando as escrituras, que naquela época não continha o Segundo Testamento, mas apenas o Primeiro Testamento, que nós chamamos popularmente de o Antigo Testamento. E ele foi ter de noite com Jesus, queria fazer como que um grupo religioso com Jesus fosse o presidente, ele o vice, vamos dizer assim. Jesus então falou para ele: Nicodemos, uma coisa importante te dizer é que você volte à origem e comece tudo outra vez. Arrepender-se, dar a ré. Olha só, voltar atrás, voltar ao ponto de origem. Nicodemos. Aí então foi quando ele fez aquela pergunta que nós conhecemos, não é? Porventura voltarei eu ao ventre da minha mãe e nascerei outra vez? Jesus então ali orientou a Nicodemos acerca das coisas espirituais, das coisas terrenas, não é? Então, mais tarde, o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 1, ele vai, nos últimos versículos 23, 24, 25, você confira, eu vou colocar aqui nos comentários abaixo, a referência bíblica. Ele disse: fomos de novo gerados, não de semente corruptível, não é? Que é justamente a semente masculina, mas fomos gerados de semente incorruptível, pela palavra da verdade, que é viva e permanece para sempre. Então, olha só, a palavra de Deus é comparada a uma semente que é plantada em nossos corações. Ela então se desenvolve, ela se enraiza, ela se aprofunda. Você lembra do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, fala a respeito da parábola do semeador. Ali trata exatamente sobre isso, os 4 tipos de corações. São 4 tipos de terrenos citados por Jesus. Aquele terreno duro, pisado pelos homens, fala sobre caminho também, sobre jornada aqui, né? Onde a semente caiu do agricultor, mas as aves a comeram. Depois o terreno que era pedregoso, né? Onde a semente caiu, mas ela não se aprofundou, ela apenas ali se enraizou superficialmente e ela veio a morrer. Depois vem o terreno espinhoso, onde o sol, né, matou a semente do terreno pedregoso, porque ela não tinha profundidade. O terreno espinhoso representa as riquezas e a sedução desse mundo, abafaram a semente que estava produzindo fé no coração ou de alguém, no terreno, no caso dessa história da parábola do semeador. Mas havia o quarto e último terreno, que é o quarto tipo de coração, o coração frutífero, que produz, caindo a semente, produz fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100. Que maravilha de Deus! Olha só, nós podemos então aqui fazer uma análise breve de qual tipo de coração é o nosso. É um coração duro?
onde a palavra ela não penetra, é um coração pedregoso, onde ela é lançada, mas não se dá valor e importância. É um coração espinhoso, que está mais seduzido pelas riquezas dos bens materiais, ou é um coração fértil, uma terra fértil, disponível para receber essa semente da palavra e deixar que ela produza efeito, resultado e mudança na sua vida, né? Então, citando novamente Nicodemos, ele precisava voltar ao começo e então acertar dessa vez, só que não mais sozinho, né? O Espírito Santo ele habitaria dentro de Nicodemos para que ele pudesse, por meio da palavra, se tornar nova criatura, que é essa exatamente a chamada, né? A chamada geral para toda a humanidade. Jesus está nos chamando para que nós venhamos ter novidade de vida. Aleluia, glória a Deus. Nem fomos tão adiante, não é? Por conta dessas ênfases que nós aqui estamos prestando. Vir para o meio significa mais que palavras ou confissões, uma vez que o verdadeiro sentido de experiência, né? Ou seja, lembra que nós comentamos em uma página anterior de que Bartimeu ele não queria só viver ali aquele instante de fé, não é? A palavra ela chegou antes de Jesus passar, porque, como dissemos, pessoas testificavam, ele estava então ouvindo, a palavra estava produzindo o seu efeito e já promovendo uma revolução interior em Bartimeu. Então a palavra de Jesus ia adiante, já fazendo a diferença. Quando ele passa, ele deixa a palavra atuar, não é? E a palavra poderosa de Jesus, ela mobiliza, ela destaca Bartimeu para ir até a Cristo receber ele o seu milagre. Então, falando de experiência, ele queria ter mais vivência, não é? Ele queria experimentar, queria educar, porque educação significa conduzir para fora as experiências da vida. Então, não só obter conhecimento teórico, mas ter experiência na prática, sair de dentro para fora ao encontro de experiências da vida. Por isso, quando Jesus escolhe os seus discípulos, e assim faziam todos os rabinos, a partir dos 30 anos de idade, eles o acompanhavam. Mateus, que estava na alfândega, né? Ele era cobrador de impostos, em meio a tantos outros cobradores, Jesus ele aponta diretamente para Mateus e diz: vem, segue-me, né? Então Mateus não consegue resistir àquele convite, àquele chamado, e ele passa a seguir e a servir a Jesus, bem como os demais discípulos ou apóstolos. Então Bartimeu não queria tratar a sua fé como um abortivo e nem queria ter um dia que responder. Por isso, sua fé precisava vir à luz. Então, nós precisamos engravidar. Acho que hoje poderia ser esse o nosso tema, ficar grávido, não é? O que nós queremos dizer com isso? Lembra que eu falei da carta de 1 Pedro, capítulo 1, acho que o verso 22, 23, ali 24, 25, pode conferir depois. A palavra, quando ela é lançada, né, no nosso interior, ela precisa agora encontrar ambiente para ser gerada, para se desenvolver, para crescer e formar dentro de nós nova criatura. Então, você não quer ficar grávido? Eu quero que você coloque agora a sua mão aí no seu ventre, seja homem, seja mulher, seja criança, jovem, seja ancião. Eu quero determinar na sua vida, em o poder que há em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fique grávido, engravide da palavra de Deus, da semente da palavra que é viva. Ela vai gerar em você novidade de vida, vai tornar você nova criatura. Se você ainda não se tornou, receba em o poder que há em o nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Você lembra que lá no Evangelho de São Lucas, quando Maria ela foi visitada pelo anjo, o anjo trouxe-lhe uma revelação tamanha que quase ela não guarda toda aquela revelação. É como o Espírito Santo faz
quando nós estamos estudando a palavra, meditando na palavra, então vem tantas revelações, iluminações, podemos chamar assim, que se nós não tivermos um caderno, uma caneta, não conseguiremos anotar todas as informações. Então é preciso ser rápido para fazer as devidas anotações. Foi o que nós fizemos aqui nessa grande série, a história de Bartimeu. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o anjo disse, ficarás grávida, porque o Espírito Santo ele te encobrirá, e o que há de nascer de ti será chamado o Santo Filho de Deus. Então a semente foi gerada no ventre de Maria, e ela então trouxe à luz mais tarde a novidade, a boa nova, não é? A boa notícia para o mundo inteiro. Jesus, o Salvador, nasceu. Então Jesus deseja também nascer e desenvolver-se dentro de nós, porque Jesus dissera isso no Evangelho de João. Ele dissera, quem crê em mim, então eu virei para ele, eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Também lá em 1 Coríntios capítulo número 6, parece que o verso 19 ou 20, vamos colocar nos comentários abaixo, o apóstolo São Paulo diz, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos dar uma pausa aqui, novamente voltaremos na próxima página. Nós temos chamado Adotado Assim, né? Mas no próximo vídeo estaremos de volta. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Corra, faça como Bartimeu, né? Chegaremos lá na história final dele, mas adiantando, corra como Bartimeu e receba do Senhor Jesus Cristo o milagre da transformação da sua vida para uma nova trajetória. Deus te abençoe poderosamente para a glória de Deus. Amém.